Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sempre um prazer estar fazendo o programa mais um da rodada. Esse programa que já criou gosto aí na opinião do nosso povo biguaçuense que gosta de futebol. Programa mais um da rodada das Clubig, sempre na companhia do meu amigo Robson Ávila. E a gente vai então falar de tudo que aconteceu na última rodada da Clubig, foi a sexta rodada. Também vamos falar do próximo domingo que vem aí a Copa Miguel Livramento, os jogos de volta, e falar um pouquinho da classificação, de tudo que rolou, e claro também dos nossos artilheiros. Robson Ávila, muito obrigado mais uma vez por estar presente no programa. E seu destaque inicial, Robson? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Os nossos telespectadores que nos acompanham. E o meu destaque inicial, Paulo, eu acho que vai para uma pessoa que eu sei que no Master ele vai bem, e eu não esperava o belo trabalho que ele vem fazendo à frente do Atlético do Iguaçu, que é o Dinho, né? O Dinho da Andréa, com a sua filha e seu filho. Vão de grão em grão, 1-0, e vão fazendo uma bela campanha. Então, né, mais uma vitória no domingo lá no Campo do Cachoeiras, né? Eu acho que é o destaque, é o momento do campeonato do Dinho André pelo belo trabalho que ele faz à frente da sua equipe. É isso mesmo, Robson, e a gente estava conversando aqui em off. O campeonato tá gostoso, hein? O campeonato tá gostoso aí para quem não vai aos campos, aos estádios, vá e com a certeza que você vai ver grandes jogos disputados, boas equipes. Se você puder também olhar a tabela do campeonato quando for aos jogos, vai ver que briga de um ponto ali, jogos, confronto direto. O campeonato está indo para uma fase bem bacana e acredito que quanto mais a gente vai se aproximando da final da primeira fase, Robson, vamos ter aí grandes surpresas, né? Eu estava aqui acompanhando, fazendo a leitura da tabela, né? Eu vi, por exemplo, esse jogo que eu acabei de falar que o Dinho venceu por 1-0, o Estrela Negra podia estar com a vitória também ali na porta de entrada da classificação, né? Como também Falcão e Alambique era um confronto direto, jogo de 6 pontos. Quer dizer, está muito equilibrado. Fizemos 2 jogos lá no Campo do Limeira, Real e Baiano. Eu esperava mais das equipes, eu achei que o jogo foi muito estudado, muito jogo de xadrez. O Real, a maior parte do tempo, teve bem, né? E depois tivemos um jogo do Limeira com o EP muito guerreiro, muito aguerrido, o Jackson, um goleiro formidável, fez defesas milagrosas. E o Limeira batalhou 11 contra 9 em certo momento do jogo e não conseguiu virar a partida, ficou no 1-1, baita jogo. E na minha opinião, né, hoje é o assunto do momento, Paulo. Queria deixar claro aqui que eu já tive no futebol, só não fui profissional. De Gandula a fundador das Clubig, eu passei por tudo. A arbitragem melhorou, eu diria, em 60%, 70%. Problemas tem, né, como nós temos, né, no Campeonato Brasileiro, na Conmebol Libertadores. Tivemos agora o problema com Vinícius Júnior, né, que é um momento triste do futebol mundial, e a arbitragem omissa. Então, esses que fazem o futebol amador, eles têm o meu respeito e a minha admiração. Legal, Robson, legal. A gente vai então colocar na tela para você os resultados da sexta rodada das Clubig, que aconteceu no último domingo, e a gente vai repercutir então jogo a jogo. Põe na tela aí, produção. No último domingo, então, o Estrela Negra perdeu para a equipe do Atlético Biguaçu e a equipe do Alambique empatou 0-0 com a equipe do Falcão. Esses foram os jogos do Cachoeiras. Já no estádio do Corinthians, Palmeiras 7, Corinthians 0, Fundos 3, Cachoeiras 1. E no estádio do Limeira, Baiano 1, Real Camarada 0, EP 1, Limeira também 1.
Então você viu aí a tabela dos jogos, né, do último domingo, sexta rodada das Clubig. Eu estive no campo do Cachoeiras e o Robson esteve no campo do Corinthians. Do que os jogos que eu vi, Robson, e o Júnior, né, teve também presente nos dois campos, nosso amigo Júnior da NASC. Mandar um abraço para ele aí, sempre participando ativamente aí do nosso programa, do nosso final de semana. É o cara que ajuda a bater uma foto, é o cara que faz vídeos, cara show de bola aí. Nos jogos que eu acompanhei então no estádio do Cachoeiras, o Estrela Negra perdeu de 1-0 para o Atlético Biguaçu. Um jogo bom, Robson, jogo bom. A equipe do Estrela Negra, ela é uma equipe assim que ela não vai em campo com muitos jogadores, sabe? Ela põe poucos reservas, mas os jogadores ali, eles têm um perfil que eu não sei como é que eu posso te descrever. Eles jogam assim, parece que valendo uma Copa do Mundo, sabe, cara? Eles correm o tempo todo. Muitos não são jogadores do mais alto nível, mas são jogadores que se dedicam, que se entregam, que deixam tudo no campo. E muitas vezes a equipe do Estrela Negra fica melhor no jogo, mas não consegue, como se fala ali na última faixa do campo, botar a bola para dentro. A equipe do técnico Dinho é uma equipe que foi criando casca, foi criando experiência, foi criando entrosamento. O Dinho automaticamente vai conhecendo melhor os seus jogadores, conseguiu formar ali uma espinha ali, conseguiu formar ali uma base, tem um bom zagueiro. O destaque está sendo o goleiro Juan, goleiro que chegou aí no meio do campeonato. Baita goleiro, não é alto, muito alto na estatura, bom goleiro. O Dinho também tem bons jogadores no meio e tem ali uns atacantes igual o Periquito, que é o meio atacante, o outro menino que eu acho que é o Geilson, o Jason, baita jogador também. O atacante do Dinho foi na cara do gol 2, 3 vezes, perdeu o gol. Então foi um jogo bom, que se fosse 1-1 ou 2-1 pro Estrela, não se surpreendesse. Ninguém se surpreenderia com isso. Mas no final a equipe do Dinho levou a melhor, por isso saiu vencedora por 1-0. No jogo entre Alambique e Falcão, que foi 0-0, a equipe do Alambique também, muitas horas foi melhor em campo. O Alambique tem jogadores ali como Massinho, né, Babal, jogadores conhecidos aí no mundo da bola, mas a equipe do Falcão também é a mesma coisa da equipe do Dinho. Eles vão começando a pegar entrosamento, vai passando semana por semana, tu vai corrigindo o posicionamento do teu colega do lado, com isso tu vai se tornando uma equipe mais forte, uma equipe melhor. Então o jogo bem aberto, quase acabando o jogo, um pênalti a favor do Alambique, o Marcinho bateu e o goleiro do Falcão, o Bica, fez uma defesa espetacular, garantindo o empate para o Falcão. O empate para o Falcão, eu acho que ele teve um peso mais gostoso, assim, sabe? Porque pegou o pênalti quase acabando o jogo, né? Já para o Alambique foi ao contrário. Então, dos jogos que eu vi, Robson, foi isso que eu posso te dizer. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho de Baianos e Real Camaradas e EP e Limeira, Robson. Pois é, esses foram os jogos que eu tive o prazer, né, de acompanhar lá no estádio do Limeira, né, em Três Riachos, lugar por onde eu passei já em 94 e em 2006. Tenho várias amizades por lá, né? E na primeira partida, eu falei aqui na primeira audição minha, que eu esperava mais, né, um jogo mais bonito, diria assim, né, esteticamente. Mas eu vi um Baiano, uma das apresentações do time do Baiano mais fracas no geral, entendeu? Eu não consigo, o campo também, Paulo, tá uma seca muito grande, eu acho que vai para 4 semanas que não chove, né, na nossa região. E o gramado do Limeira, ele não beneficia quem gosta de tocar a bola, correr com a bola, entendeu? E ela pula muito,
Então acho que atrapalhou um pouco tanto a equipe do Baiano como a equipe do Real Camarada. Só que o Real Camarada, os 11 que saíram jogando, estavam melhor, assim, jogaram melhor o primeiro tempo, mereciam fazer um gol, não conseguiu, porque também o Baiano tem um goleiro, o Ivan, né? Tá vivendo, aliás, né, Paulo? Não sei se vai concordar comigo, a Clube está recheada de grandes goleiros, né? É o David, é o Bica, é o Juan, é o Jackson do EP, vou dizer pra ti, o Ivan, sinceramente, fez 2 defesas de mão trocada, né, que ele também não tem uma altura, então ele tem que ir, vamos supor, com a direita, e de repente ele tem que fazer o corpo e com a canhota botar para escanteio, fazer a defesa. Então, um baita goleiro mesmo. E já no segundo tempo, o jogo continuava nesse ritmo. O Real era mais perigoso. O Baiano, o Ira, né, o Ira Baiano, que a gente chama, um craque, né? Eu conheço da Copinha e das clubes nos últimos anos, foi uma das apresentações dele mais, assim, eu diria que ele sumiu no jogo, mas mesmo assim, os lances mais perigosos do Baiano saíram do pé dele, porque ele é muito bom jogador, né? E aí o Baiano achou um gol ali na metade do segundo tempo, aí 1-0, o jogo virou. Aí o Baiano começou a tomar as ações do jogo, o pessoal do Real Camarada mexeu no time, o time não respondeu, e aí foi indo até o final 1-0. Eu acho que um resultado, eu digo assim, o resultado, para mim, equivale a bola na rede, então para mim foi até um resultado justo, né? Mas o Real Camarada realmente, na maior parte do tempo, teve a posse de bola, teve mais condições, mas não conseguiu concluir e fazer o seu gol, né? Em seguida tivemos Limeira, né? Limeira e EP. O que eu vi desse jogo? Eu vou falar, eu falo com o coração, não falo para agradar a ninguém, eu vou ser bem honesto. Houve uma meia linha. O Limeira, se tivesse sido 7-1 para o Limeira, seria normal. Acontece que o Jacos fez uma partidaça, o goleiro do EP, pegou o pensamento, teve uma bola mesmo, Paulo, que a bola passou por ele e já está entrando no gol, todo mundo levantou para comemorar. Ele voltou e fez aquele pulo do gato que a gente diz, né? Pegou ela pelo rabo. Grande goleiro. E o EP, aí ele fez o que você falou aí de um jogo aí seu que você... O EP, eles vão na bola como quem vai no prato de comida. Um partidaço mesmo na garra, na camisa. O Rodrigo, o Rogério. Olha, vou dizer pra ti, eles... Pô, e o jogo foi esquentando e o Limeira dominando. O árbitro, no quesito disciplina, ele se perdeu. Realmente ele se perdeu porque talvez não conheça, né, bem a dinâmica ainda das clubes, mas tecnicamente as faltas, as marcações, as aplicações de alguns cartões dentro da 4 linhas, ele foi bem, ele ouviu alguém chamar ele pela mãe dele, né? E ele achou que foi o Chocolate e expulsou o Chocolate, e o Chocolate foi expulso inocentemente, né? Aí talvez um erro dele de comunicação, talvez podia ter consultado o Bandeira ali, pelaquele lado, que o Bandeira corria bem perto do Chocolate, até para saber se foi o Chocolate mesmo que tinha falado, ou até o próprio Mesário, né? Mas no geral, aí virou um jogo pegado, jogo aguerrido, o Limeira dominando, perdendo o gol e no contra-ataque. O Rodrigo estava vivendo um grande momento, né? Mas aí também cometeu a besteira de chutar uma bola para fora quando o juiz já tinha parado o jogo, acabou sendo expulso. E o jogo foi até o final, 1-1, com o Jacos pegando tudo. Esqueci o nome do zagueiro do Chocolate ali, que mora até perto da casa do Chocolate, também fez outra partidaça, no quesito mesmo, vontade e determinação. E o Limeira pecou na última bola, aquilo que você estava falando aí. A última bola, chega na frente do goleiro, tem que definir, não pode, né? Perderam gols incríveis, como o centroavante Ângelo, que elogiei muito no jogo contra o Limeira, do Limeira contra os Fundos, foi um dos melhores em campo também. No domingo teve 2 chances que não é para perder, e ele perdeu. Então, resultado justo, porque o que vale é bola na rede.
O IEP, pela vontade, pela disciplina e pela garra, estão todos os atletas de parabéns também. Mereceu o empate. E cabe ao Limeira corrigir esses pequenos detalhes que eu até vou adiantar para ti. Eles jogam o campeonato da Liga da Amizade, lá pelo Real, né? E jogam no Limeira. Então, falta às vezes um entrosamento, um pouco da. Alguns, mas tem um camisa 10 muito bom. Camisa 10 aqui, não anotei o nome do menino, vi pela primeira vez, muito bom. E o Ângelo centroavante, muito bom. O Jackson, um zagueiraço, muito bom. E o próprio goleiro, que é o filho do nosso vice-presidente, do Moacir, né? O Márcio, baita goleiro também. Então, o time do Limeira tem tudo também para ainda dar uma arrancada. Só que, como falei para o Edelvando do Falcão, né? O meu amigo Ceará, lá do restaurante Saborear. O Falcão e o Limeira, se tem que dar arrancada, a arrancada é agora, porque senão vamos ficar para trás. É isso mesmo, Robson, bem colocado. E também agora, Robson, continuando os resultados, falar dos jogos do campo do Corinthians. Palmeiras 7, Corinthians 0. Acho que o placar diz tudo, né, Robson? A equipe do Palmeiras, ela vem sim buscar pelo título do Campeonato das Clubig. A equipe do técnico Aranha recheada de bons jogadores, não só os 11 que saem jogando, eu sempre friso isso. É uma das equipes que me chama a atenção. Pelo banco também tem muitos jogadores com qualidade. Então, esse talvez é o segredo das Clubig. Tu não ter só os 11 bons, os titulares, também tem os reservas. A equipe do Corinthians, do nosso amigo Enio, né? Eu acho que ele já deixou bem claro que ele veio para participar da competição. Ele não veio almejando o título, pelo menos na Taça Marcelo Mancha, né? Nas Clubig e a Nasc. Mas ninguém sabe na Copa Miguel Livramento. É um jogo de volta, o primeiro jogo foi 1-1, então esse jogo 7 Palmeiras e 0 Corinthians mostra assim, eu acho que esse jogo é bem o divisor de água. O Corinthians, eu acho que nos jogos que vai chegando ao final, vem para participar e não é uma equipe que vai causar alguma surpresa para nós. No jogo Fundos 3, Cachoeiras 1, já me chama a atenção uma derrota de 2 gols do Cachoeira pro Fundos. Não pelo elenco do Fundos, o elenco do Fundos é recheado, a equipe do Fundos também vem para buscar o título, isso não é novidade para ninguém. Mas a equipe do Cachoeiras também vem. Eu sempre boto o Cachoeiras lá no primeiro patamar dos que vão buscar o título. Então me causou estranheza. Um resultado por 2 gols. Talvez ali um 3-2, um 1-0, um 2-2, 1-1. Talvez seria um placar que eu ia achar mais justo. E 3 Fundos, 1 Cachoeira é um placar que me chamou a atenção. O que tu pode dizer desses 2 jogos, Robson? Eu busquei informações, Paulo. A gente tem, né, para poder falar, então. E uma das primeiras informações que eu pedi já foi para o João lá do Cachoeira, né? Então o João disse que tinha alguns desfalques realmente, mas que o resultado tinha sido justo. Né? Ele assistiu o primeiro tempo, teve que sair, mas nada a reclamar. E mostra o que todo mundo já sabe. Os Fundos é um dos favoritos, talvez o Flamengo das Clubinhas, vamos dizer assim, o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras hoje é o Palmeiras que eu digo aqui, é o de São Paulo, né? Não o anônimo dele aqui, que é o nosso Palmeiras Triage. Com um elenco muito forte, tanto tem 11 mais 11 no banco, né? Os 11 reserva dos Fundos teria condições de ser qualquer primeiro de time das outras equipes. Aí o que acontece? Tornou-se um jogo talvez fácil para os Fundos pela qualidade técnica que tem, né? Do Juninho e seus comandados ali, com o Wilson, né? Com o Serginho, o técnico, né? Então, eu creio que se construiu um placar dentro das normalidades do jogo, já que ambas as equipes consideraram um bom jogo. Eu vejo assim, como você falou, nós estamos vivendo um momento engraçado, Paulo, não sei se tu concorda comigo. Nós temos grandes nomes no banco, que é o caso do Dinho. O Aranha é um estrategista. Outro que está me chamando a atenção na estratégia, que eu tive contigo lá na casa dele, tudo,
é o Magrão do Alambique, junto com... Por quê? Porque eles entenderam o regulamento. O que acontece? São duas chaves, certo? Duas chaves de 6, classifica os 4 primeiros. Tu tens que buscar a tua vaga, né? Então a maioria desses times que tem jogadores em outros campeonatos, né? Como o próprio Alambique tem jogadores no Pradense, no Biguá, nos outros times ali, o que acontece? Tem que mesclar. Então o negócio é somar, fazer ponto para garantir a vaga para a segunda fase, que aí os outros campeonatos estão acabando. Aí quando for a hora da onça beber água, eles vão vir completo. Aí você vai ver muito crescimento, acredito, do Alambique, do próprio Limeira, tá? E outros que tenham essa dificuldade de manter jogador. Porque, pô, vamos ser sinceros, né, Paulo? Vai jogar domingo, por exemplo, o pessoal do Limeira, teve gente que jogou 9 horas lá pelo Real, lá no estádio do Esperança. Aí sai de lá, almoçaram, pai, estão à tarde jogando pelo Limeira. Aí as pernas também já não aguentam, a cabeça não raciocina, aí vez lá o meia joga com o centroavante, aí chega aqui o meia já está jogando com outro centroavante, não se conhece bem, entendeu? Aí gera uma certa dificuldade. Mas são grandes jogadores e tem muito a acrescentar tanto o Alambique como o Limeira, para aqueles times que tem, né? O Palmeiras deve ter também, jogadores para reforçar na reta final do campeonato. Então, vamos brigar sim. Eu acho que Palmeiras, Cachoeira, o time do Baiano é um time muito certinho, muito arrumadinho, né? O Limeira tem muito para crescer, para vender. O Falcão. Então, aí o regulamento é que às vezes eu já sou a favor, Paulo. Desculpa se eu estiver muito me alongando, depois tu corta aí na edição. Por exemplo, a Champions, a própria Conmebol Libertadores hoje, a final é num jogo só. Se a final fosse num jogo só, eu na banca de aposta, eu não vou apostar que aquele dia o Fundo vai ser campeão em cima do Palmeiras. Por quê? É 90 minutos, pode dar qualquer coisa. Agora, o regulamento das clubes, o que é? 2 jogos. Isso favorece quem? Favorece o Fundo. Pode no primeiro domingo, na primeira decisão, não dá nada certo para os fundos, der certo para o adversário dele que se encontra ali, na semifinal, vamos supor, vai ter que aproveitar, não, fez um, já faz 2, 3, tenta matar o jogo já no primeiro, porque no segundo jogo eu acho muito difícil o Fundo conseguir jogar 2 jogos a fios abaixo do nível que ele tem. Então, aí vem naquilo que eu estava falando. Nós temos grandes nomes hoje, como Aranha, Adinho, Magrão, Serginho, aqui que eu estou esquecendo do Cachoeiro, o Matheus. Nós temos uma safra boa de técnicos, de treinadores, né? E vai ser bonito até o final. E acredito muito que não é fácil para o Fundo, não. Na questão do derby lá, Palmeiras e Corinthians, o derby, né, paulista, como eu estava falando, nos meus palpites eu arrisquei um empate, porque é um clássico. Clássico é clássico, né? Diria os antigos. E na questão, só que o Palmeiras é muito bem arrumado, é um time que tem uma aranha, né? Agora já tem o artilheiro, né? O Playboy, chegou a artilharia, né? Que faz acontecer, né? E o resultado elástico só condiz com o momento dos clubes. Mas é um clássico ali daquela região, acredito, final de semana, Paulo, eu vi o Dodô, vi o Socandoca, vi gente o futebol, as clubes estão resgatando até os torcedores antigos, né? No campo. Foi muito legal mesmo ver pessoal gritando, vai Limeira, então acredito que lá também vai Palmeiras, vai Corinthians, e a torcida já tem a do Baiano aí, que é uma torcida forte também. É muito legal mesmo o resgate que está acontecendo pós-pandemia. Estamos voltando a ver o futebol como ele deve ser e como ele é. Mandaram um abraço aí pro nosso querido amigo Adenor, conhecido aí como Dodô. Dodô, gente finíssima. E jogava bola, hein, Robson? Foi um dos grandes jogadores do município aí, canhotinha.
Tenho bastante amizade com ele, com as filhas dele, com a família toda. É verdade, quem sabe um dia a gente traz ele aqui, bater um papo com a gente e relembrar aí velhas histórias. Também mandar um abraço também do meu amigo Jonathan, Playboy. Tenho o prazer também de conhecer ele, a esposa, os filhos. Os filhos, quando ele jogou no Biguá, os filhos pequenininhos, hoje já são adolescentes e é um cara nota 10. Fiquei feliz aí por ele estar artilheiro nesse momento da Asclo Big. É um cara que merece. Então a gente vai dando continuidade então. A gente vai falar agora então da tabela do campeonato da Taça Marcelo Bancha, campeonato da Asclo Big e Anask. Então a produção vai botar aí na tela a tabela do campeonato. Põe na tela aí, produção. Mundos é o primeiro lugar com 14 pontos, seguidos de Baiano também 14. Terceiro lugar o Palmeiras 10 pontos. Quarto lugar o Alambique com 8 pontos. Em quinto vem o Falcão 5 pontos e em sexto Limeira 2 pontos. Já no grupo B, a equipe do EP, primeiro lugar com 13 pontos. Real Camarada em segundo 10 pontos. Terceiro colocado Atlético Biguaçu 8 pontos. Cachoeira vem em quarto com 7 pontos. O Estrela Negra é o quinto com 4 pontos e o Corinthians, sexto lugar, 0 pontos. Então você acompanhou aí na tela a tabela do campeonato da Asclo Big Anask Taça Marcelo Mancha. Tem clubes aí brigando ainda, tanto na parte de cima como na parte de baixo, nada definido ainda e grandes jogos aí por vir. Ô Robson, eu também queria falar uma coisa que eu me lembrei. A gente estava conversando aqui dos clubes, da dificuldade. Eu estava conversando esse final de semana com o Dinho, lá no campo do Cachoeira, Dinho Atlético Biguaçu. E a gente estava conversando que foi um final de semana de Big Festa. Como tu vai controlar um atleta de futebol amador que no final de semana ele sai com a mulher, trabalha a semana toda. Ele sai com a família para Big Festa, vamos dizer que ele passou do limite. Como é que tu vai cobrar? Aí a gente tava falando aqui dos dois campeonatos, né? A Taça da Amizade, da Asclo Big. Como que a gente vai chamar o jogador e vai dizer pra ele, não vai lá. Então o Dinho tava conversando isso comigo, da dificuldade que muitas vezes ele tem, de jogadores em outro campeonato, e eu falei que isso é realmente uma situação que eu não tenho a resposta, porque talvez a resposta é não cobrar nada. Porque o atleta que não ganha nada para jogar, ele trabalha a semana inteira. No final de semana ele vai pro baile, solteiro ou casado, chega às 6 horas da manhã. O jogo dele é às 10, às 11. Como é que a gente vai cobrar? O que o atleta tem que entender é aquilo que o Robson falou. Se tu jogar sábado, sexta-noite, chega no domingo, 3 da tarde, tu não tem perna para dar pro teu time. Ah, mas eu sou novo, talvez tu tenha o primeiro tempo, não tenha o segundo. Não dá, não consegue fazer isso tudo. Então é uma situação bem complicada, né, Robson? Eu pensei nisso, né? Só que eu penso e guardo, né? Por exemplo, Antônio Carlos, o Betinho, quando tem, lá, geralmente é um município ali bem alemão, tem muita festa de igreja ali na Vila 12, né? Rachadel, aquela região ali de igreja, o que eles fazem? Eles fazem campeonato. Simplesmente não tem rodada, né? Aqui nas Asclo Big, no Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente já sabe que já não conta. Quem sabe no próximo ano, né, a Big Festa, eu também pensei nesse. Eu estava lá no Limeira e um time estava lá comendo carne e o outro time não foi, faltou. Aí eu assim, o time faltou, não veio jogar. Que hora é o time? Aí o cara assim, o time tal, assim, não vai vir mesmo, assim, por quê? O pessoal jovem deve ter ido para a Big Festa, vai acordar cedo para vir, não vai ter 5, 6, não vem. E é o que aconteceu. Então, tudo é o quê? Tudo é analisado, quando tiver esse tipo de festa grande, eventos, né, que atrai o grande público, ou não faz a rodada, ou também, é o seguinte, para isso também assina 25, 30 jogadores, acho que é 30, 35, tem que ter um grupo grande para suprir essa falta nesse caso, nessas datas que
Mas eu acredito que a data da Big Festa devia ser respeitada, assim, já que é uma festa do município. Eu não pude ir, Paulo, porque estou ainda, estás aqui do meu lado, estás vendo, né? Eu estou para uma semana que nem almoçar direito, o almoço teve uma gripe muito forte durante o dia, mas vi que foi uma bela da festa, o secretário Davi e o Salmi com a secretaria de vocês fizeram um grande trabalho, um evento muito top, né? E Biguaçu precisa disso. Até desculpa eu me alongar um pouco, eu vi muita gente reclamando que tem não sei o que na saúde, não sei o que na segurança, mas as verbas são destinadas para a segurança, para a saúde e também para o entretenimento, né? Se acabasse com o futebol, acabasse com as festas, onde o pessoal acha que não precisa de dinheiro porque tem a saúde, e a saúde resolvesse, aí até eu seria contra o futebol, ou contra a Big Fest. Mas não vou vir daqui a 100 anos aqui na Terra novamente, voltar na outra encarnação, e a saúde sempre vai ser, porque a saúde é um problema mundial. E ela só teria a solução o dia que o homem amar melhor o outro homem, o que Jesus pediu, que é amar o seu próximo como a si mesmo, e ter mais igualdade social no planeta, entendeu? É o que eu penso. Desculpa a minha colocação aí, mas é o que eu penso. Parabéns à administração atual pela grande Big Festa que teve nesse ano. Não, Robson, tem total liberdade de falar aí sempre que você achar que tem que falar. Que você tem carta branca, sabe disso. Pessoal, então passada a limpa então a classificação da Taça Marcelo Mancha da Ascobig Anask. A gente vai agora falar do próximo domingo. Próximo domingo é dia 28 de maio, tem então os jogos de volta da Copa Miguel Livramento, jogos que acontecem no estádio do Fundos e também no estádio do Limeira. A gente tem então, às 1h15 da tarde, o jogo entre EP e Atlético Biguaçu, e 3h15 da tarde, a gente tem Real Camaradas e Limeira. Lembrando que o primeiro jogo entre EP e Atlético Biguaçu foi 1-0 pro EP. O EP joga pelo empate. No jogo das 3h15, Real Camaradas e Limeira, o primeiro jogo foi 3-3. Qualquer empate, disputa de pênalti. No campo do Limeira, às 3h15 da tarde, tem Falcão e Cachoeira. E antes, claro, 1h15 da tarde, Baianos e Corinthians. No primeiro jogo, Baiano e Corinthians foi 1-1, qualquer empate, pênaltis. E Falcão 2, Cachoeira 3, primeiro jogo, o Cachoeira joga pelo empate. Arrisca um palpite em algum desses jogos aqui, Robson? Todo jogo é eletrizante, hein? Tudo diferença de gol pouca, o bicho vai pegar, hein, Robson? Já me apelidado de polêmico na época na marca do pênalti, o Biguaçu em Foco. Eu comecei no Folha Catarinense, né? Foram quase uma década e meia, quase 15 anos escrevendo, aí parei. Tenho orgulho, fiz muita amizade nesse tempo todo. E aí agora, ao teu convite, né? Estamos no canal Paulo Baga, que é sucesso, né? E voltamos, reativamos aquela coluna, né? E tem o pessoal do palpite. Aí, palpite é o que você acha, o que você pensa do momento das equipes, e você arrisca o palpite. Mas eu vou ser bem honesto para ti. EP e Atlético Biguaçu. Esse vai ser um jogo encardido. Vai ser um jogo difícil. Eu vou arriscar quem passa. Pelo momento que vive, um pouquinho melhor, com vitórias, e estando na onda, se for na onda, eu acredito que vai passar o Atlético Biguaçu. O EP sofreu uma derrota, teve um empate domingo, muita confusão, jogador expulso, tá um pouco baixo, mas é um jogo bem difícil. Real Camaradas e Limeira. Esse, para mim, vai ser um jogão, porque o Real Camarada está muito bem montado, muito bem arrumadinho, e o Limeira
a tendência é o tudo ou nada, vem para crescer, se conseguir trazer, eu não sei que hora que é o jogo lá do outro Real lá, olha só, né? Tem essa dificuldade o Limeira, se vai vir completo ou não para enfrentar o Real Camarada. Então, por esse detalhe, eu aposto, né, o meu palpite, eu acho que passa o Real Camaradas. Baiano e Corinthians. Esse talvez seja o palpite mais fácil, né? Eu diria. Mas às vezes o sorvete lambuza a gente. O Baiano deve passar. Mas o Corinthians mostrou no primeiro jogo, no 1-1 aqui no Campo dos Fundos, que tem condições, né? É uma competição diferente, às vezes um esquema de jogo diferente, pode surpreender o Baiano, mas acredito que dê Baiano. Falcão e Cachoeiras. Novamente vou pelo momento. O momento dos dois não é, né? O Cachoeira está devendo, eu acho, até no geral, mas ele teve uma tabela inicial um pouco mais complicada. Agora ele tem uns jogos teoricamente mais fáceis até o final, falta 5 aí, né? No Campeonato das Clube Big, mas vai enfrentar um Falcão que vem se arrumando. E o Idevânio talvez aposte até mais nessa parte aí desse campeonato da Taça Miguel Livramento, a Copinha. Então, pelo momento vivido assim, tá difícil. Esse é o jogo que eu tenho talvez maior dificuldade. Então, palpite, vou apostar no Falcão. Aí, Paulo, posso passar essa bomba para ti também? Quer dar uma opinião aí? Ou vai se ausentar? Agora ferrou comigo. Não, eu posso dar o meu palpite, sim. Eu posso dar o meu palpite. Acho que EP e Atlético Biguaçu, eu não posso, por exemplo, EP e Atlético Biguaçu, eu acho que vai pro pênalti. Acho que vai. Real Camarada e Limeira, eu acho que também vai pro pênalti. Baiano e Corinthians da Baiano e Falcão e Cachoeira, talvez é o palpite mais difícil de dar. Acho que passa Cachoeira pelo resultado do primeiro jogo, que tem uma vantagem de 1-0. Acho que tem uma vantagem embaixo do braço. Então acho que é pênalti EPI Atlético Biguaçu, pênalti Real Camarada Limeira, Baiano, Cachoeira. Esse é o meu palpite, mas também não é fácil, tá, Robson? Não é fácil, mostra o equilíbrio e treinador, grande goleiro. É verdade. E também, Robson, eu quero também já aproveitar para conversar com todos vocês que fazem parte das Clube Big, tanto como até mesmo o torcedor. Sempre que a gente postar alguma coisa em relação ao palpite, o Robson, ele tem 2 colunas na página Paulo Baga nas Clube Big, que é sucesso total, que é na marca do pênalti. O Robson sempre fala do que aconteceu no final de semana, na marca do pênalti é na segunda-feira, e os palpites da rodada, sempre na sexta-feira, o Robson bota os palpites. Então, sempre que você lê os palpites, vamos supor, o Robson falou que o seu time vai ganhar. Aí você fala, porra, o Robson é fera. Aí a semana o Robson falou que o seu time vai perder, aí você vai falar assim, não entende nada. Então, deixar aqui o meu comentário, que você aceite sempre pelo lado bacana, pelo lado do bem, os palpites, o que vai se falar. Por exemplo, agora, que é o palpite de uma pessoa, não quer dizer que a gente está cravando nada, a gente não tem esse direito. Então, que você aceite esses palpites como uma coisa bacana, como se a gente perguntasse para você também, né, Robson? Então, fica aqui o meu registro e deixar uma coisa frisada para vocês. A gente faz tudo pensando no bem e nada para ganhar dinheiro. A gente faz porque a gente gosta do futebol amador e a gente sabe que o pessoal tá gostando, não é isso, Robson? Ô Paulo, faço minhas as suas palavras, porque é o seguinte, quem me conhece sabe que eu tô nessa brincadeira. Eu cheguei em Tijuquinhas em 81.
78 eu vim morar ali, em 81 com os amigos, nós montamos o que antigamente era juvenil, depois virava juniores, quando eu participei, fui centroavante, fui goleiro, fui ponta direita. E, pô, de lá pra cá eu construí em Biguaçu, que eu adotei, que eu sou de Blumenau, pra quem não sabe. Adotei como minha terra, minha paixão. Pretendo ser enterrado ali em São Miguel o dia que Deus me chamar. E nunca me chamar de polêmico, porque eu sempre procuro dar opinião com o coração. Nunca para deixar alguém... O uso da empatia, entendeu? Então, eu penso que já vi grandes jogadores, já vi jogadores que deixavam a desejar, eu era um, né? Mas faço com o coração. A gente sai às vezes desnoitado, trabalha à noite, às vezes sem comer, para dar a brilhantar. Porque junto com a Clubig, com a Patrícia e hoje com o canal Paulo Baga, a Clubig ela tem visibilidade muito grande, até fora da fronteira do estado de Santa Catarina, Paulo. Aí, por exemplo, você sabia que está rolando o campeonato da 2ª divisão de São José? Eu sei porque eu de vez em quando dou uma olhadinha lá no piloto, tá rolando. Florianópolis, tá entendendo? Tem um Náutico lá que até o André Santos tá jogando lá, né? Pô, são ligas de anos. De anos. Figueirense e Avaí criaram a Federação Catarinense de Futebol. E você não vê nada. Aí você liga a TV na segunda-feira no Notícia do Dia, lá no RND, né? RND. Pô, Marcelo Mancha, Campeonato das Clubig, 30 rodada. Pô, nós estamos em evidência. A evidência tomou conta que aí as pessoas que... Desculpa, agora eu vou ser até um pouco, talvez... Aí o Robson polêmico, tá? Aí pessoas que às vezes não têm capacidade, ou até tem, mas não conseguem botar para fora a sua capacidade, em vez de ajudar, querem atrapalhar. Então, quando eu disse pro Davi uma vez, o nosso secretário, ô Davi, Robson, aparece lá para tomar um cafezinho. Seu Davi, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Ele está fazendo um grande trabalho na frente da Secretaria de Esporte e Cultura do Lazer do município. Na minha opinião, é o melhor secretário que tem o Salmi, que me perdoe os outros, tá? Mas não vai ser por isso que eu vou ficar desmerecendo. Às vezes eu vejo alguma coisinha lá, pô, lá na secretaria podia estar melhor, sabe, Paulo? Mas não, é o jeito dele trabalhar, o jeito de vocês trabalhar, eu tenho que ficar na minha. Se eu puder ir lá ajudar, eu vou lá ajudar. Então eu vou ajudar as Clubig, quando precisar de mesário eu fui lá, ajudei. Vou dar os meus palpites, vou dar minhas opiniões, sem desmerecer ninguém, sem atacar ninguém, porque isso não é do meu perfil. Porque eu faço porque gosto. Tenho o prazer de estar contigo, Paulo, no canal Paulo Baga, na sementinha que você plantou, e eu tenho certeza que o futuro ainda nos reserva os grandes momentos. Obrigado, tá? Ô Robson, também quero aproveitar para... Depois eu vou voltar nesse assunto. Eu quero aproveitar para te dar os parabéns. A gente começou fazendo o mesmo campo, eu e tu. E a gente chegou, faz uns 15 dias, a gente conversou, a gente fazia um teste. A gente conversou, Robson, quem sabe pra gente ter mais informações, eu vou para um lado, tu vai para o outro. Quem sabe a gente consegue abastecer mais as nossas páginas do Facebook, do Instagram. E o Robson topou. E coloquei lá o Robson como administrador também da nossa página. O Robson, ele consegue, de onde ele está, abastecer com conteúdos a página. E quero te parabenizar, Robson, que foi muito legal as tuas entrevistas, o teu jeito de perguntar. Tu és um veterano das Clubig, tens a credibilidade com todos. Parabéns aí, fica aqui o meu registro, que estás indo muito bem e acho que foi uma boa sacada nossa, porque a gente consegue ter mais informações. Se eu gostaria de fazer junto contigo no mesmo campo, claro que gostaria. Mas pensando num conteúdo, a gente teve uma boa sacada, que eu consigo abastecer do meu lado, tu consegue estar do outro lado mandando informações para a página. Esse final de semana a gente estava no Limeira e no Cachoeira o tempo todo, bola na trave, saiu o gol.
Então isso, quem nos acompanha, a gente sabe que os times que jogam 3 e 15, eles saem de casa muito olhando no Facebook ali, que eles conversam isso para nós. Então, muito legal essa sacada, Robson, minha e tua. É a sementinha do bem, né? A gente não tá fazendo aqui para ganhar dinheiro, como tu falasse, muitas vezes. Eu sei que eu te deixo lá no teu trabalho lá e sei do guerreiro que tu és. Muitas vezes a gente sai pro domingo aí, mesmo sem almoçar, porque a gente vai fazer matéria do meu clube. Então, voltando àquilo que eu falei, dos nossos palpites, tem desse lado aqui Pedro, tem desse lado aqui João. Vai jogar Pedro contra João. Pra quem tu aposta, Paulo? Se eu falar que aposto do Pedro, o João fica bravo. Se eu falar que aposto do João, o Pedro fica bravo. Então, não é uma tarefa fácil, mas é opiniões do bem. Não é nada para dar cutucada, para dizer que teu time é ruim, ou para dizer que teu time vai perder para aquele. São opiniões que vale a pena. O gostoso é isso. E ter certeza de uma coisa, Robson. Quando as pessoas repercutem isso, é porque deu certo. Porque se não desse certo, ninguém falava. Então fica aí o meu agradecimento mais uma vez e parabéns, Robson. Só agradecer, obrigado. Eu já contei essa história para ti, então eu vou contar de novo. Aqui agora para o público. Tem um restaurantezinho lá na praia do meu amigo Rodrigo Sônia, o seu filho do seu Rubeval. Aí vem quando eu almoço lá com ele. Aí uma senhora, foi de uns 80 e poucos anos, não conheço, por ali, assim, deve ser vizinha. Ela olhou para mim e disse assim: ô, seu Robson, eu acompanho vocês lá no canal. Uma senhora. Então aquilo, eu ando procurando ela. Se eu encontrar ela de novo lá, eu quero saber se é verdade. Quem sabe fazer até uma entrevista com ela, porque eu achei muito legal disso. Então tem pessoas lá no Bom Viver, o rapaz disse para mim: também assisto vocês. Então, show de bola, agradeço o carinho daqueles que nós estamos fazendo, é para vocês. Valeu mesmo, obrigado. Ô Robson, então, agradecer mais uma vez a todos vocês aí que nos assistem. Da minha parte é isso, vou passar o microfone pro Robson aí pelas considerações finais. Hoje a gente está aqui no Estádio do Fundos. Hoje está rolando aqui moleque bom de bola das escolas. Você não vê, mas aqui por trás de nós aqui tá cheio de jovens, meninos, meninas que estão fazendo parte aí do moleque bom de bola. Da minha parte é isso. Obrigado mais uma vez por estar presente, Robson. A gente se encontra no domingo, então, na Copa Miguel Livramento. Obrigado mais uma vez, Robson, a todos vocês. E passo para o Robson aqui as considerações finais. Eu ia comentar aqui que o Paulo, uma coisa que eu achei interessante, né? Essa juventude, essa geração, é uma juventude, uma geração bonita, né? Os meninos, tudo bem arrumado. A nossa época era aquele conga, o que chute, né? A calça de tergal para trabalhar. Eu acho que uniformizar nós era melhor. Eu sou fã das escolas quando tem uniforme, né? Hoje em dia eles vêm para a aula como quem está em casa, vai para alguns para um evento, outros para... Aí massifica um pouco, né? Mas no mais, muito legal mesmo ver essa nova geração aí que seriam nossos filhos e nossos netos. E obrigado, eu queria pedir para a Patrícia, eu não sei se eu tenho esse direito, que quando eu cheguei a Biguaçu, fiz 2 grandes amigos. Todos os 2 estão aí, que era conhecido daí do público, o Nego Freitas e o Nego Wilson. Né? Então acho que a Clubinho podia também dar um exemplo de futebol mundial aí, e sem ser na próxima rodada, nós criar alguma coisa, Paulo, não por causa do Vinícius Júnior, mas porque não é só o Vinícius Júnior. Alguma coisa, uma ação que nós pudéssemos levar para os campos não ao racismo, né? Porque agora até me emocionei um pouco, desculpa. Porque a cor de pele não diz nada. Então, o maior jogador de futebol do mundo, o rei do futebol, era negro. Então, eu ia fazer algo assim para impactar também. Empático, sem empatia. Gostei, Robson. Fica a dica aí para a nossa presidente Patrícia Garcia.
também toda a diretoria da Clube. Gostei. Quem sabe aí uma tarja preta aí na manga. Quem sabe a gente manda confeccionar aí um banner lá com o nosso amigo da CJ Comunicação Visual, Juninho. Diga não ao racismo, acho que o Big nessa luta do racismo. E é isso mesmo que tu falou, já não... É até chato a gente em 2023 tá falando de racismo, porque a gente quando vê essas matérias aí de Vinícius Júnior, você chega a revoltar. Porque hoje a gente vive num mundo tão liberal, tão bacana, então não pode ter mais esse tipo de coisa. Tá bom, Robson? Seria isso da tua parte, Robson? Da minha parte também é isso. Muito obrigado, mandar um abraço sempre para os nossos queridos Darlan e o Edson. Isso. Tem pessoas aí que fazem o sucesso da Amazon. Daniel da Diadora, o Zominho, seu Idelvânio, a Mi, quadros aí da Micred, da Midas Cred, todo esse pessoal aí que nos acompanha aí. Pessoal, muito obrigado aí, então, a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente tá de volta, valeu? Um forte abraço e até a próxima. Boa, Robson. Coisa linda, guri.